Olá, seja bem-vindo ao Reforma Clássica. Aqui o nosso objetivo é sair da nossa vulgaridade e alcançar uma aristocracia cultural, uma aristocracia espiritual. Meu nome é Otton Sá, eu acho que falo Otton Sá ou Otton Júnior, já não lembro, mas eu estou compartilhando aqui a minha experiência e o meu processo de autoeducação a partir da leitura de uma coleção que não tem em português, infelizmente, chamada The Great Books of the Western World. Então a gente tem ali toda uma conversação com os principais textos da tradição do mundo intelectual ocidental. E aqui no canal eu estou compartilhando esse processo, né? E hoje, nesse vídeo aqui, eu não vou falar sobre nenhum desses grandes textos, né? Nós estamos atualmente lendo o teatro grego, a gente está no início do projeto, e eu não vou compartilhar aqui nenhum texto grego hoje. Eu vou fazer um react a um comentário, né, que eu achei interessante, foi uma sugestão, e eu vou conversar um pouco com você sobre isso. E o comentário é este daqui, né? Então, o @João EG9CV comentou o seguinte: muito bom. Seria interessante um vídeo trazendo os motivos pelos quais você iniciou essa jornada de estudos. Então vamos desmembrar aqui esse comentário e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse comentário. Então o primeiro ponto do comentário é: quais foram os motivos pelos quais você iniciou essa jornada de estudos? Eu acredito que o principal ou os principais motivos foi efetivamente compreender como a vida funciona. Então, eu não vou dizer que desde cedo, mas ali no começo da adolescência, pré-adolescência, eu assisti a um filme que é um dos meus filmes favoritos e talvez ainda seja o filme favorito, né? É muito difícil a gente falar assim, eu tenho um filme favorito ou um livro favorito, mas está no meu cânone de filmes favoritos, né? Então, é um filme do Mel Gibson, ele é de 1999 ou 2000, acho que é 1999. É um filme chamado Braveheart, né? Ou em português Coração Valente, que é uma história, é um filme baseado na história ali da Escócia, de um revolucionário escocês, né, chamado William Wallace. E eu assisti esse filme em VHS. Né? Para quem é mais novo não vai lembrar, talvez nem saiba o que é VHS. É antes do Blu-ray, é antes do DVD, a gente tinha uma fita cassete, né? E o filme era tão longo que era dividido em duas fitas cassetes e a gente alugava isso em locadoras de vídeo. Hoje a gente tem acesso a Netflix, etc. Mas antes as pessoas mais velhas, né? Assim como eu, a gente alugava na locadora de vídeo. E então um tio meu, ele comprou um videocassete e ele achava legal e tecnológico, e aí todo final de semana a gente ia para casa desse tio, que ele morava, na verdade, era com a minha avó materna, né? Então a gente ia para casa da avó, e aí de vez em quando tinha lá um filme rolando que ele tinha alugado, né? Alugava 3 filmes e ganhava um de brinde, poderia passar ali, sei lá, 2, 3 dias com aquela locação, depois devolvia para a locadora, né? E aí eu assisti a esse filme chamado Coração Valente, e ali o filme épico, ele me chamou muita atenção e mexeu assim, esquentou o meu coração. Eu falei, cara, a vida tem sentido. Eu me lembro de ter essa percepção assim de a vida tem um significado, tem uma causa. Eu posso lutar por uma causa, né? E aquilo ficou guardado dentro do meu peito por algum tempo, né? Até que, né, eu entrei numa comunidade religiosa, me converti, eu sou cristão protestante, e eu me converti, e essa percepção de que existe algo, né, no universo, de que alguma coisa pode ordenar, né, a nossa vida, isso sempre ficou latente ali e me incomodando, me gerando uma certa busca, né? Encontrei essa resposta em Deus, mas também, né, fui querendo saber como a vida funciona, né? Explicações mesmo, como é que a vida funciona, o que isso me levou, né, a
a ter o interesse por buscar essas respostas. E aí eu fui buscando algumas respostas, começando a ler algumas coisas, né, de teologia protestante, até que eu cheguei ao ponto de terminar a escola e começar a faculdade de psicologia, né? E aí na faculdade de psicologia eu vou já comentar mais sobre isso, mas fazendo um breve resumo, né? Na faculdade de psicologia eu tive acesso a uma abordagem chamada logoterapia, né? E quando eu comecei a acessar a logoterapia, então, né, eu comecei a abrir mais o meu repertório para a literatura, né? A partir do Viktor Frankl, que é a logoterapia, eu acessei a literatura russa, basicamente, e a partir daí, né, os autores foram uns citando os outros, e aí eu fui ampliando ali, entendendo que existia um universo em relação a isso. Então, os motivos, né, pelos quais foi justamente isso, de tentar entender como é que a vida funciona. Né? Então eu percebi que tinha uma causa maior, que existia isso, e eu queria encontrar essas respostas. Eu encontrei essa resposta, né, numa tradição religiosa, mas eu também fui buscando, né, explicações humanistas, não somente teológicas, mas eu fui buscando também essas explicações filosóficas, né, e psicológicas também, eu fui buscando, né? E aí isso foi despertando o meu interesse para esse tipo de jornada de estudo, né? Então, atualmente eu sou psicólogo, eu trabalho com psicologia, mas eu continuo buscando, estudando, lendo, né? Tanto que eu estou compartilhando aqui com vocês o meu processo de autoeducação nesse sentido, basicamente dessa tradição do mundo ocidental intelectual. Onde você quer chegar? Então, o segundo ponto aqui do comentário é: onde que eu quero chegar? Qual é o lugar que eu quero chegar? E essa talvez seja a pergunta de milhões, né? Então, tem muita gente que fala que o estudo, né, a vida de estudos, né, leva, na verdade, à felicidade, conduz à felicidade, né, porque você vai descobrindo a verdade e aí isso vai te conduzindo até a felicidade, até uma vida boa, né? Então eu quero chegar na felicidade, eu quero chegar no acesso da verdade, sim, né? Então talvez o lugar que eu queira chegar talvez seja a verdade, né? Então isso de maneira ampla, tá bom? Ou de maneira mais metafísica, né? Vamos dizer assim. Então eu quero chegar na verdade, né? Eu quero compreender, né, alguns conceitos que organizam, né, que fazem parte da vida humana. E talvez de maneira individual, talvez eu queira ter um espírito nobre, ou ser um espírito nobre, né? Ser uma pessoa nobre. Então talvez esse seja um dos principais objetivos, né, que eu tenho na vida, né? Eu não quero ser inteligente, eu não quero ser culto, nem nada disso. Eu quero ser uma pessoa com um espírito nobre, né? Otton, tu pode ser uma pessoa com um espírito nobre sem ler literatura, sem estudar esses negócios todos? Talvez, não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Tem gente que vai dizer que não. Eu tenho as minhas dúvidas, porque quanto mais eu sei, mais eu sou, né? Então, quanto mais eu tenho a possibilidade de conhecer as ideias, então mais isso faz parte da minha personalidade, de quem eu sou. Então, onde eu quero chegar? Eu quero ser um espírito nobre, né? Tanto que eu falo aqui nos nossos vídeos, né, eu falo sobre essa aristocracia espiritual, né? Então, o que é a aristocracia espiritual? Né? É um grupo de burocrata rico, né, que vai ter muito dinheiro, vai ter muita influência. Não, né? Eu não sou rico, eu não tenho muito dinheiro, né? Mas eu posso ter um espírito nobre, eu posso ser um espírito nobre, e é isso. É nesse lugar que eu quero chegar, né? Então eu não leio literatura, de repente não estou buscando esses textos para acumular conhecimento, né? Eu estou buscando esses textos para ser um espírito nobre,
Então, talvez essa seja a minha principal motivação, ser um espírito nobre. Então, isso é muito importante para mim, né? Isso é a coisa mais importante para minha vida, né? Ser um espírito nobre, tá bom? Eu tenho outros interesses, né? O comentário continua. Eu tenho outros interesses para além de literatura, filosofia, psicologia, né? Não, né? Eu não tenho outros interesses no sentido de conteúdo, né? No sentido de conhecimento, né? Não tenho. Apesar de eu trabalhar com psicologia, hoje meu interesse em psicologia é tão somente técnico, né? Então, todo tipo de conteúdo que eu busco na psicologia é um conhecimento técnico, né? Que não vai ter mais a ver com explicações sobre como o homem funciona, porque a psicologia, na minha percepção e com um pouco de repertório que eu já tenho, a psicologia é limitada nesse sentido. Então eu não estou procurando mais na psicologia uma resposta sobre como o homem funciona, porque eu acho que a resposta da psicologia é limitada, né? Lamento aí os meus colegas psicólogos, mas eu tenho essa percepção, né, e já concluo que a psicologia tem uma resposta limitada para isso. Então, o meu interesse pela psicologia é único exclusivamente técnico, né? Então, se eu vou ler alguma coisa de psicologia, atualmente é uma técnica nova, é alguma atualização nesse sentido, mas como eu tenho um nicho bem definido de trabalho, né? Eu trabalho com transtornos de ansiedade, então é uma técnica que eu já domino, né? Então, às vezes eu procuro uma coisa ou outra, né? Mas nada que me acrescente de novidade e nem nada que atualmente, né, puxe o meu interesse. Filosofia é um caminho sempre constante, né, e extremamente extensivo, né, e eu acho que filosofia vai ser para o resto da vida eu ter esse tipo de interesse, mas eu também tenho muita calma, né? A filosofia eu vou fazer um estudo paralelo além daqui do projeto Reforma Clássica, porque aqui a gente vai ler alguns autores que são clássicos em filosofia, mas outros passaram batido, né? Então, paralelo ao Reforma Clássica, a minha ideia é fazer um estudo da história da psicologia, da filosofia, perdão, e a partir desse percurso da história da filosofia, eu também escolhi ali um autor, né, para poder de repente aprofundar no cânone desse autor, na estrutura e na obra desse autor. Literatura, basicamente vai ser, né, os textos que eu vou me deparar aqui no Reforma Clássica, e paralelo, de repente, eu tenho alguns textos, alguns livros que não estão, né, aqui nos grandes textos, mas que eu tenho um interesse e eu vou lendo aos poucos esses outros textos. Basicamente ficção, alguma coisa de ficção, alguma coisa de literatura fantástica, que aí eu vou acrescentando. Mas fora isso, eu não tenho interesse. Aqui no projeto, com certeza, eu vou me deparar com textos de economia, de política, né? Talvez algum texto de direito, textos de ciências, de matemática, mas não são assuntos que eu tenho interesse. Mas verbalizando aqui, talvez eu tenha interesse em teoria política, né? Então talvez eu tenha interesse, né? É uma área que eu me interesso, mas eu não sei se eu vou gastar energia com isso, mas, né, depois que eu verbalizei aqui, eu lembrei, né, que eu tenho um certo interesse por teoria política, né? Eu acho interessante. Na graduação de filosofia, eu tive uma disciplina maravilhosa com a professora Maria Nazaré, né, sobre teoria política e sobre filosofia, né? Filosofia política, e maravilha, maravilha, eu achei muito interessante. Então, se eu fosse aqui dar uma resposta, cravar uma resposta, seria a teoria política ou filosofia política, né? Eu acho que seria um assunto interessante, né, que eu teria interesse, mas também é um campo
muito grande e eu não sei se eu vou conseguir ter tempo suficiente para ter esse tipo de estudo, até porque eu tenho um aprendizado bastante lento, então eu demoro para aprender, eu não sou uma pessoa que lê aqui e já consegue entender e já parte para outro, não, eu sou meio tapado, né? Meu ritmo é um pouco lento, né? Tanto de leitura quanto de entendimento, então eu preciso de um esforço maior para poder compreender. Tem gente que lê rapidinho, já entende ali e já arrocha, eu não, eu fico tentando conectar, tentando entender, o supletivo batendo aqui na cabeça. Ai, ai. E aí eu demoro um pouco, então eu não sei se eu vou ter tempo hábil de vida para aprofundar esse campo da política e também não sei se vai ser uma demanda real, né? Uma necessidade real, né? É um interesse, é um gosto, mas é um gosto distante que eu tenho, né? E é um gosto secundário, né? Eu acho que o principal para mim agora é literatura e filosofia. Continuando aqui no comentário, se eu já tinha esse gosto por literatura clássica desde a adolescência. Não, né? Eu não tinha desde a adolescência. Na adolescência eu fui influenciado, assim, os textos que eu lia de adolescência talvez eram um texto de literatura juvenil, infantil, mas talvez a coleção que tenha mais me marcado seja Harry Potter, né? Então eu tenho até aqui o box de Harry Potter, tá aqui na minha estante. Eu posso até pegar aqui a câmera, deixa eu mostrar aqui para você. Então tá aqui, ó. Esse daqui, inclusive, deixa eu tirar aqui o comentário. Ó. Inclusive é o box original do que eu li, né? Harry Potter, que está Senhor dos Anéis, a edição antiga e a coleção nova, né? Mas aqui tá o box que eu li na minha adolescência. Esse daqui eu comprei outro dia, né? Consegui achar um preço legal, não enjoei e consegui comprar. Então foi basicamente isso que eu li na minha adolescência, basicamente isso que eu li. Não li outra coisa, nem fui introduzido, pelo contrário, eu achava extremamente chato, maçante, podre, né, a literatura. E literatura clássica, então, né, horrível, né? Por quê? Porque eu fui inserido na literatura clássica como acho que a maioria dos jovens, pela escola e cobrando-se nota, né? Então eu achava um saco, né? Não era um estudante legal, interessado, principalmente na adolescência, né? Então não tive esse interesse, né? Eu fui começando a ter esse interesse muito tarde, inclusive, muito tarde na vida, por literatura clássica mesmo. Eu comecei a ter um interesse basicamente há uns 8 anos para cá, né? Então bastante tarde, né? Então a literatura clássica foi sendo inserida no meu repertório e no meu interesse tardiamente, né? Então não sou um menino progênio, um garoto progênio, como é que ia falar? Me esqueci a palavra agora, fugiu a palavra, mas não fui um menino, né, promissor, nem fora da curva, nem aquela criança que com 7 anos já lia Shakespeare, né, eu já lia Aristóteles. Tem uns cabos aí na internet que falam isso, eu com 12 anos de idade já lia teatro, não sei o que. Então não, né, eu fui um garoto normal, né, que tinha interesse por brincar de carrinho, jogar bola na rua e só. E aí eu fui, né, a partir dessas experiências que eu relatei anteriormente, né, esse interesse e esse gosto por literatura clássica foi aparecendo aos poucos, né? Então eu considero tardiamente, depois dos meus 25 anos, é que esse gosto foi aparecendo. E eu, como compartilhei em outro vídeo aqui do canal, eu fui patinando muito. Então eu patinei bastante até engajar, né, por exemplo, nesse projeto aqui, Reforma Clássica, né? Então eu fui patinando bastante. Então eu percebia que era interessante, eu percebia que eu tinha o gosto, mas eu ainda procrastinava muito. Eu lia outras coisas, às vezes demandas da própria vida, né? Então formação profissional, então início de carreira, né? Então estava focado muito nisso.
e não conseguia engajar, nem nada disso, casamento, essas coisas todas, né? Até que essa parte foi dando uma estabilizada, e aí eu fui começando então a querer efetivamente, né? Organizar a vontade e querer efetivamente a engajar nisso, né? Então, adolescência, eu tive contato de maneira mais marcante com Harry Potter, que foi que iniciou o meu processo de leitura ali, né? Eu esperava muito lançar os livros, eu pedia um livro emprestado de um amigo meu que comprava a coleção, né, para poder ler, e eu esperava as férias para poder conseguir ler os livros, né, as férias escolares para poder conseguir ler os livros, e foi essa experiência de leitura que me marcou. Mas não li nada de clássico na adolescência, né? Então a literatura clássica foi inserida no meu gosto, no meu horizonte de possibilidades, né, depois dos 25 anos, né? Que aí eu comecei a ficar, existem clássicos, existem livros que são clássicos, né? Então eu fui começando a ter esse tipo de repertório a partir da faculdade de psicologia, né? Foi quando eu me encontrei com a logoterapia que eu comecei a ter acesso a Dostoiévski, principalmente Tolstói e Dostoiévski, em função do Viktor Frankl, e a partir dali eu fui buscando, e aí o repertório ele foi abrindo, eu fui vendo que, rapaz, existe uma literatura, existem clássicos da literatura, e eu não me deparava com isso, e eu nem lembrava da minha disciplina de literatura da escola, porque eu achava um porre, né? Para mim, literatura eram as escolas, né, literárias, os movimentos literários. Para mim, não, sei lá, não tinha livros clássicos nem nada disso, né? Continuando aqui o comentário, né? Essa literatura clássica foi desde a adolescência, né? Então não tive acesso à literatura clássica na adolescência, ou se foi influenciada pelos apologetas da alta cultura, né? Então é muito bom, né, esse termo, né? Tem uma galera aí que vende alta cultura, né? E virou um nicho muito estabelecido na internet. Não, o meu interesse por literatura, por filosofia, por psicologia não veio desses influencers, né? Não veio de nenhum booktuber atual, né? Nem desses influencers, tá? Então não foi isso, né? Foi o que? Foi o interesse que foi sendo aberto a partir da leitura da logoterapia, né? Então o que me inseriu mesmo nessa noção de literatura clássica foi isso, né? Foi esse interesse a partir da leitura da psicologia, que era esse interesse anterior que eu já tinha, né, de entender como é que a vida funciona. Então, a psicologia, dentro da graduação de psicologia, eu comecei a ler Viktor Frankl, e o Viktor Frankl citava autores clássicos, e eu fui ler esses autores, né? Li Crime e Castigo, os principais ali do Dostoiévski, né? Crime e Castigo, Memória do Subsolo, que é muito falado em filosofia e psicologia existencial, os irmãos Karamazov, que também influenciaram o Freud, né? O do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Então eu fui acessando esses livros, e esses livros, eu pesquisando, me deram esse repertório de existe uma literatura clássica e tudo mais. E aí, paralelo a isso, eu fui fazer, né, paralelo não, mas mais tardiamente, eu fui fazer a graduação em filosofia, que eu comecei a ler, acho que em 2021 ou 2022, né, e terminei ano passado, 2025. Né? Então eu fui abrindo esse interesse. Logicamente, nessa jornada, nessa trajetória, eu fui encontrando esses apologetas da alta cultura, né? Mas a gente vê tanta loucura por aí, né, desses apologetas da alta cultura, que eu tenho muitas ressalvas em relação a eles, né? Tem muita gente que, sei lá, é medievalista, tem gente que é clássico, tem gente que vai defender, né, o que é clássico, só presta o que é clássico, o moderno não presta, o medieval é que presta, e a gente tem essa disputa meio burra,
cronológica, né, dos períodos ali do conhecimento, né? Então o moderno não presta e o que presta é o antigo e o clássico, né? E o medieval principalmente. Então a gente tem meio que essa disputa meio burra que para mim não faz sentido, né? Eu já sou muito de uma personalidade mais de mediação, mais conciliatória, e eu tive um professor na graduação de filosofia que foi muito importante para como eu entendo que a gente deve se comportar mediante todo o conhecimento da história da filosofia, mas eu aplico isso também à própria literatura, né? O cânone literário, né? Que a gente precisa fazer, né, filosofia a partir da modernidade, a partir do nosso tempo. Não tem como a gente voltar no tempo, então a gente faz filosofia a partir do nosso período, a partir de tudo aquilo que já foi produzido, né? Então a gente faz literatura a gente faz filosofia a partir disso, e literatura também, né? Então eu sim me encontrei com esses apologetas da alta cultura, né? Ainda sigo alguns, mas não são influências para mim, porque eu acho que eles têm uma posição muito mercadológica, né? E não condeno, né? Eles defendem o nicho, né? Então, você tem que ter alta cultura, e alta cultura é isso daqui, né? Então, tu tem que fazer a paideia grega, né? Ou tu tem que ler só Platão, ou tu tem que ler só Aristóteles, ou tu tem que ler só, né, a literatura clássica e tudo, entende? Então, não é algo que faz sentido para mim, e eu não compro curso dessa galera, né? Então, eu acho que essa perspectiva, né, é muito uma perspectiva de mercado, né? Essa alta cultura, não sei o que, parará. Mas eu entendo que o termo alta cultura, tirando essa perspectiva mercadológica e de nicho, né, eu entendo que sim, existe uma cultura que é mais sólida, existe uma cultura que é mais elevada do que outra, né? Então isso é muito importante para a gente perceber a hierarquização de valores. Essa hierarquia de valores, ela combate um certo relativismo em que deixa tudo igual, né? Então eu não sou uma pessoa relativista que vai entender que todos os valores são iguais, não. Inclusive o próprio Viktor Frankl fala isso, né? Ele fala assim, muitas vezes você vai se deparar em um conflito de valores, mas os valores eles têm hierarquias, então você sempre vai escolher um valor mais elevado. E isso está em toda a história da filosofia também, né? Então existe uma hierarquia, ou seja, existe algo que é melhor do que outro algo, né? Então sim, se existe uma alta cultura, existe uma baixa cultura, e a gente precisa compreender isso, né? Mas não para a gente entrar num nicho de mercado, ou para excluir qualquer outra coisa, ou para ter essa expressão alta cultura como como é que eu posso chamar, como um fetiche, né? Por exemplo, a galera da alta cultura, se me olhar falando sobre Harry Potter, né, vai dizer que não presta. Isso não presta, isso não é alta cultura, isso é porcaria. E eu já discordo, né? Eu já discordo completamente. Não, pense sim, talvez não seja um clássico da literatura, mas tem um valor afetivo e eu consigo extrair alguma coisa. Existem coisas melhores do que Harry Potter? Sem dúvida nenhuma, mas eu não descarto, percebe? Eu não trato a alta cultura como se fosse um fetiche. Eu sei que existe uma hierarquia. Por exemplo, eu tenho aqui também Tolkien, né? Já li aqui o principal de Tolkien, eu já li, tudo já li aqui de Tolkien. Só não li o Árvore e Folha, que eu achei chato, que é palestra sobre a literatura fantástica. Eu achei meio chato e larguei de mão. Mas o que acontece? A galera da autocultura diz que Tolkien é primeiro escalão, né, de escritor, e eu não acho isso, né? Tolkien ele tem a sua genialidade porque ele criou todo um universo, mas ele é segundo escalão de texto mesmo, de texto. Eu acho segundo escalão. Então muita gente usa esse termo alta cultura como um fetiche, né? E para mim é um termo equivocado, bastante errado, né, do que alta cultura, mas sim,
eu entendo que a alta cultura existe uma cultura melhor do que outra, né? Porque senão tudo seria igual, né? Sei lá, eu tenho um livro aqui, deixa eu ver, o pior livro que eu tenho aqui, sei lá, eu tenho Augusto Cury aqui na minha estante, né? E Augusto Cury seria então comparado a, por exemplo, Dostoiévski. São 2 livros de psicologia, né? Então tem um que é muito mais sólido do que outro. Então, sim, eu compreendo que existe alta cultura, né? Mas eu não sou fetichista da alta cultura, e também nem fui influenciado por nenhum desses apologetas da alta cultura, justamente porque eu entendo que eles não têm uma percepção equilibrada do que seria esse negócio de alta cultura, e eu entendo que eles fazem isso para poder nichar, pegar um mercado e sobreviver e viver e vender seus cursos. Então, eu acho que foi isso, né? Um comentário bastante produtivo nesse sentido, né? A gente conseguir conversar, né? E você pode compartilhar aí também com você o que você entende sobre tudo isso que eu falei, né? Qual é a tua experiência? Pode jogar aqui nos comentários aqui que a gente vai dialogando. Se tiver alguma dúvida também, eu posso fazer um novo vídeo sobre isso, né? Porque a ideia é a gente efetivamente conversar e compartilhar experiências, né? Esse projeto aqui vai durar, sei lá, o resto da minha vida, né? A gente tem 10 anos para fazer a leitura cronológica. Depois da leitura cronológica, a minha ideia é compartilhar a leitura sintópica, né, que é por tópicos, né? Então, o valor da família, né? Então, isso daqui é algo que faz parte da tradição ocidental, família. Então, quais são os principais autores que falam sobre família? Quais são os textos que falam sobre família? O que eles falam sobre família? Justiça, perdão, vingança, né? Que é essa leitura sintópica, né? Que a gente vai explorar talvez aí quando eu já tiver mais de 50 anos. Mas é isso, né? Então, se você curtiu aí um pouquinho dessa trajetória, né? Dessas dúvidas que foram colocadas aqui, se você quiser acompanhar ou continuar acompanhando o projeto Reforma Clássica, né? Se inscreve aí no canal, vai mandando os comentários, vai compartilhando aí, porque efetivamente, né? Você pode, né, ser um espírito nobre, alcançar uma aristocracia do espírito para viver bem, porque no fundo é isso que importa. Esses livros aqui por eles mesmos não importam, sei lá, esse instrumento musical aqui não importa, o dinheiro que você possa ganhar não importa, o que importa no fim das contas é você ser um espírito nobre, né? E eu espero que você busque isso, assim como eu tenho buscado, né, na minha vida. Tá bom? Então, beijinhos e vamos conversando. Tchau, tchau.